Sumérios, a civilização que criou a escrita, as primeiras leis, os sistemas de irrigação e deu origem às cidades como as conhecemos hoje, surgiu há mais de 6.000 anos atrás. Antes do Egito, antes da Babilônia, antes de qualquer grande império, estava a Suméria. Neste vídeo você vai conhecer a trajetória completa da civilização mais antiga da Mesopotâmia e uma das mais importantes da história da humanidade. A Suméria é considerada a civilização mais antiga da região da Mesopotâmia e possivelmente a mais antiga entre todas as grandes civilizações humanas. Os sumérios são reconhecidos por realizações fundamentais que moldaram o desenvolvimento da sociedade, como o estabelecimento do primeiro sistema de escrita conhecido, o primeiro código de leis, os primeiros sistemas organizados de irrigação, os primeiros veículos com rodas, além de diversas outras contribuições decisivas para o avanço da humanidade. Ao longo deste vídeo, vamos conhecer a história dessa civilização antiga, que, sem dúvidas, ocupa um lugar central na história do mundo. Se você gosta de conteúdos históricos como este, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossos vídeos. O assentamento mais antigo da região da Suméria, localizada no sul da Mesopotâmia, é o sítio de Tel El, datado de aproximadamente 6.500 a.C. A maioria dos historiadores aponta que a civilização suméria teve início por volta de 5.500 anos antes de Cristo, quando a região passou a ser permanentemente colonizada por um povo originário da Ásia Central, que falava a língua suméria. Este momento marca o início do chamado período Ubaide, um período pré-histórico da Mesopotâmia que recebeu esse nome a partir do assentamento de Tel Ubaide, descoberto em 1919. A partir dessa fase começaram a surgir as primeiras cidades-estados sumérias ao longo do rios Tigre e Eufrates. Por volta de 5.500 a.C., foi fundada a cidade de Eridu, considerada a cidade mais antiga do sul da Mesopotâmia. Os sumérios acreditavam que sua civilização havia sido levada a Eridu pelo deus Enki, o deus sumério das águas. Nesse período, os sumérios desenvolveram os primeiros sistemas de irrigação e aprimoraram práticas agrícolas que possibilitaram o surgimento de assentamentos urbanos permanentes. O período Ubaide também se destacou pela produção da cerâmica pintada de alta qualidade, que se espalhou por toda a Mesopotâmia e também pela região do Golfo Pérsico. Por volta de 5.000 a.C. foi fundada a cidade de Uruk, e aproximadamente 4.100 a.C. teve início ao período Uruk, nomeado em homenagem a essa cidade, que se tornaria a mais importante da época. Foi durante este período que sua vida urbana se desenvolveu plenamente na civilização suméria. Os sumérios acreditavam em diversos deuses conhecidos como Anunnaki. Cada cidade era organizada em torno de um templo em formato de torre, chamado Ziggurat, dedicado ao deus padroeiro local. Essas cidades eram governadas por reis sacerdotes profundamente ligados aos rituais religiosos. Durante este período, a cerâmica pintada entrou em declínio à medida que o uso do cobre se tornou mais comum. Também surgiram os selos cilíndricos, utilizados para marcar impressões em argila úmida, uma prática fundamental para a administração e o comércio. Por volta de 3.800 a.C. foi fundada a cidade de Ur, que se tornaria uma das mais importantes da civilização suméria. Ainda durante o período Uruk, o aumento do transporte de mercadorias pelos rios e canais do sul da Mesopotâmia impulsionou o crescimento de grandes cidades com populações superiores a 10.000 habitantes. Uruk tornou-se a cidade mais urbanizada do mundo e a primeira a ultrapassar a marca de 50.000 habitantes. Nesse contexto, as cidades sumérias passavam a utilizar mão de obra escravizada e, ao final do quarto milênio a.C., a Suméria estava dividida em várias cidades-estado independentes. Por volta de 3.100 a.C., teve início do período Gemet-Nars, caracterizado por cerâmicas com padrões geométricos e figurativos, representando árvores e animais. Esse período também é conhecido como uma das etapas fundamentais da formação da escrita cuneiforme, o sistema de escrita mais antigo conhecido. As tábuas de argila mais antigas foram encontradas em Uruk e datam do final do quarto milênio a.C. Os edifícios centralizados neste período indicam que os assentamentos eram altamente organizados, com uma administração central responsável por regular a economia. Por volta de 2.900 a.C., iniciou-se o período dinástico inicial. Um texto antigo conhecido como a Lista dos Reis da Suméria registra os governantes deste período, atribuindo aos primeiros reis e reinados que teriam durado milhares de anos. Nesse contexto, ocorreu uma grande inundação que destruiu a cidade de Shuruppak e afetou outras cidades como Ur, Uruk e Lagash. Alguns estudiosos acreditam que este evento esteja relacionado ao chamado dilúvio sumério, descrito no mito conhecido como Gênesis de Eridu, datado de aproximadamente 1.600 a.C.
Por volta de 2800 a.C., teve início a primeira dinastia de Uruk. Dessa época data a epopeia de Gilgamesh, que narra as façanhas lendárias de Gilgamesh, possivelmente um rei histórico da cidade de Uruk. Em 2600 a.C. começou a primeira dinastia de Ur, tendo Mesanepada como seu primeiro rei comprovado arqueologicamente. Por volta de 2525 a.C., ocorreu uma guerra por disputas territoriais entre as cidades-estados de Lagash e Uma, considerada a primeira guerra registrada da história da humanidade. Em 2334 a.C., iniciou-se o período acadiano, quando Sargão de Acádia fundou o primeiro império da história, conquistando a Suméria. O domínio acadiano durou até aproximadamente 2260 a.C., quando começou a perder a força. Após a queda do Império Acadiano, por volta de 2112 a.C., o rei Ur-Nammu estabeleceu a terceira dinastia de Ur, também conhecida como o Império Neo-Sumério, consolidando um renascimento da civilização suméria. Por volta de 2100 a.C., foi criado o Código de Ur-Nammu, conhecido como o Código de Leis mais antigo existente. Durante a terceira dinastia de Ur, o Império tornou-se um estado altamente burocrático e centralizado. Grandes projetos de imigração e agricultura foram supervisionados pelo Estado e uma vasta força de trabalho foi mobilizada. A produção têxtil, especialmente de lã e linho, era uma das atividades mais importantes, empregando homens, mulheres e crianças. O comércio desempenhou um papel essencial, especialmente com regiões como o Golfo Pérsico, de onde vinham matérias-primas como metais, madeira, marfim e pedras semi-preciosas. Por volta de 2030 a.C., Ur havia se tornado a maior cidade do mundo, com cerca de 65 mil habitantes. No entanto, em 2004 a.C., a terceira dinastia de Ur foi destruída pelos Elamitas. Em 1894 a.C., os amorreus estabeleceram a primeira dinastia babilônica e, a partir do reinado de Hammurabi, em 1792 a.C., os povos semitas passaram a dominar a Mesopotâmia. A língua e o nome sumério acabaram caindo em desuso, mas sua influência permaneceu profunda. O sumério continuou sendo utilizado como língua sagrada, cerimonial, literária e científica na Mesopotâmia até o primeiro século depois de Cristo. Essa é a história da civilização suméria, uma das primeiras e mais importantes civilizações da história da humanidade. Se você gostou desse vídeo e quer contribuir com o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.